O Chevrolet Onix tem feito um sucesso tremendo no mercado brasileiro e a Chevrolet sabe bem disso. Tanto é que ela resolveu dar um passo a mais nesse modelo. A Chevrolet trouxe a versão Active para o Onix. A versão Active nada mais é do que uma versão aventureira do Onix, com os adereços externos, com alguns adereços internos também, e uma altura em relação ao solo um pouco maior. O vão livre cresceu aí 30 milímetros em relação à versão original. A Chevrolet trouxe no pacote Active todas as melhores características, os melhores equipamentos do Onix para encantar o cliente. Nessa versão que a gente está testando, a gente está com uma versão com câmbio automático, o melhor pacote de equipamentos, e essa versão que a gente está testando custa R$ 65.290. Alguns podem pensar, pagar 65 mil por um Onix? Quem já é cliente da Chevrolet com Onix já conhece esse motor, já conhece esse espaço interno, e isso não mudou. É o mesmo motor 1.4 de 106 cavalos no etanol e 98 na gasolina, com 13,9 kg de torque. Não mudou nada, não mudou escalonamento de câmbio, ajuste de câmbio, inclusive é o mesmo câmbio automático. É um excelente câmbio automático e de 6 marchas, né? E inclusive você percebe muita semelhança na dirigibilidade do Onix e no desempenho do Onix também em relação ao original, porque não mudou nada de verdade na parte de suspensão, apenas ela foi elevada e recalibrada. O Onix Active é um aventureiro urbano, digamos assim. Em relação ao original, ele tem 30 milímetros a mais de vão livre do solo, pneus um pouco mais largos e ligeiramente mais altos. Falando um pouco sobre posição de dirigir, ela é alta, mas não chega a atrapalhar. Você tem uma visibilidade ainda muito boa em todos os vidros, retrovisores grandes, você tem uma para-brisa favorável, mas você não consegue regular o banco para muito mais baixo. Você fica meio escravo aí dessa posição alta. Essa é a ideia do carro, não dá para sair disso. E essa posição mais alta pode ser ruim para alguns poucos, mas adorada, desejada e queridinha por muitos outros, principalmente para o público feminino. Nessa versão topo de linha da versão Active, você tem todos os equipamentos possíveis disponíveis. Você tem piloto automático, você tem o MyLink 2, você tem o OnStar, que é aquele serviço de concierge que super ajuda, que ainda não está tão difundido no Brasil, mas é de grande ajuda. Falando de novo do MyLink 2, na nossa opinião, uma das melhores centrais multimídias disponíveis no mercado hoje, e talvez seja essa uma das razões pelas quais esse carro tem sucesso. A Chevrolet realmente acertou em fazer o MyLink 2 e oferecer ele no Onix, numa linha de populares, digamos assim, né, numa linha de entrada. Isso deu muito certo, numa época em que a conectividade é quase tudo para nós, né? Uma das coisas bacaníssimas do MyLink é que ele é compatível com o CarPlay da Apple e o Android Auto, e funciona muito bem nos dois. Uma tela sensível ao toque excelente, um som muito bom, que num volume mais alto acaba distorcendo um pouco nos graves, mas eu estou falando de exagero. Em linhas gerais, é um som muito bom. E aqui dentro você tem um ponto de discórdia de novo. É daquele tipo de coisa, ame ou odeie, que é esse acabamento laranja da linha Active disponível. E ela não muda de acordo com a cor do carro. Se você comprar a versão azul vai ser laranja, se você comprar a versão branca, a cor branca vai ser laranja por dentro. Então você não tem muita escolha, é laranja aqui dentro. O que realmente agrada no Onix Active é a aparência dele, é o estilo que ele tem. Realmente é muito bonito, de verdade, ele chama a atenção por onde passa. Ainda mais nessa cor que a gente está usando, o azul, é linda essa cor. E isso pode fazer uma diferença na hora da compra. O estilo conta para muita gente. O Onix nessa versão aqui cresceu por fora, mas por dentro continua igual. O mesmo porta-malas de 280 litros, é ok para o dia a dia, atende bem aquela compra da semana, mas para uma viagem em família pode ser insuficiente. O acabamento interno em geral é muito bonito, muito acertado. Não é um primor, não é um luxo, mas é muito bom de ver, agrada bastante. Os plásticos são de boa qualidade, esse acabamento em laranja tem um toque diferente, então assim, tem qualidade, é bonito, está adequado à proposta do carro.
Não é um carro de luxo, o Onix Active não é um carro de luxo, mas é um carro de muita qualidade. Tá, o Onix normal, digamos assim, é urbano, e esse também é urbano, mas qual que é a diferença? A diferença está na sua experiência com o solo. Quem mora em São Paulo sabe bem dos buracos que a gente tem aqui, das vias maltratadas, das valetas que a gente tem, e o Onix Active realmente ajuda nessas situações. Consegue te dar um pouco mais de conforto em relação à versão original, pela suspensão mais alta, os pneus um pouco mais altos também. Ele te entrega esse conforto a mais. A gente procurou fazer um teste bem urbano mesmo. Pegamos trânsito, fomos para a zona sul de São Paulo, onde se concentra quase o maior trânsito e o número de carros na cidade. Procuramos vagas apertadas, procuramos fugir do trânsito, e o Onix se sai muito bem. Esse motor 1.4 ele realmente foi bem calibrado, anda bem sozinho, anda bem carregado, mesmo com 5 pessoas a bordo, ele não perde desempenho. Na cidade, numa situação de estrada, ele consegue manter uma rotação baixa e aí sim priorizar o consumo de combustível. Falando de consumo, no nosso circuito de teste, a gente conseguiu atingir na gasolina uma média aí de 11,5 por litro. É um número legal, considerando que a gente estava 70% do tempo na cidade com o ar ligado e 30% de estrada, e a gente está agora no etanol, a gente está conseguindo manter médias agora um pouco mais de estrada, entre 9,5 e 10, com ar ligado o tempo todo. O nosso veredito final é o seguinte: esse carro traz qualidades, sempre trouxe, já não é de hoje que o Onix é um carro muito bom. Com essa versão Active, ele trouxe algumas qualidades ainda mais, alguns recursos a mais para o usuário do Onix e para os seus novos usuários também. E não são inúteis essas novas funções. Essa altura do solo, esse ângulo melhorado, pequeno, mas é melhor, faz uma diferença no dia a dia, te ajuda de verdade. Esse estilo que agrega bastante ao visual do carro, agregou muito, deixou o carro muito mais robusto por fora, muito mais bonito. E a faixa de preço é interessante, o que torna a compra muito possível. É um carro de 65.200, 65.290, em que você tem tudo dentro do carro na versão automática. E se você olhar a concorrência, você tem alguns carros aí nessa mesma faixa de preço que não entregam tudo isso aqui de consumo, de conforto, de pacote de opcionais, de estilo. A gente acredita mesmo que esse aqui pode ser uma ótima compra para você, principalmente se você está numa situação urbana, está de saco cheio dos buracos e busca essa posição mais alta de dirigir.